que conseguiu? Boa noite, Reinaldo Maurício. Grande Zé Maia. Boa noite. Robson Ferrarese, Antônio Carlos, Erivaldo de Mello, amém, Erivaldo, um abraço. João Paulo Castanheira, Gisele Belé Russo, nossa irmã, Fernanda Rodrigues, Fábio Marcondes, Zé Roberto Ribeiro. Bom, César Augusto, Kelvin César, Marcelo Polizel. Com relação, boa noite, Thiago Ferreira, Marcelo Gonçalves, Luiz Moreira. Com relação a esse tema Jerusalém, é inevitável que de tempos em tempos o mundo preste muita atenção no que está acontecendo em Jerusalém, que é uma cidade realmente única. Não há nada parecido. Cada cidade tem sua peculiaridade e há várias cidades com uma história excepcional, importantíssimas, tais cidades na história da humanidade, seja na história antiga, na época clássica, na Idade Média, nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, mas nada se compara a Jerusalém, pelo seu simbolismo e pela sua realidade, pela sua história, pelo que representa para judeus, cristãos e muçulmanos. E, obviamente, a partir daí, por tudo que representa para a geopolítica da região mais complexa do mundo. E Jerusalém, uma coisa interessante, até me lembrava recentemente de ofertas que foram feitas por políticos, inclusive aqui no Brasil, há cerca de 10, 12 anos, para que o conflito fosse resolvido com a entrega de vastas extensões territoriais para que um dos dois povos, ou palestino ou judeu, se deslocasse para uma outra região do mundo, etc. O que não... Isso demonstra uma total falta de sintonia com o que está em jogo, né? Não é terra. O que está em jogo não é terra. Porque se fosse, essas ofertas resolveriam o problema. Veja o Canadá, gigante Canadá, maior que o Brasil, né? O Canadá, que é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, só menor do que a Rússia, e com uma população pequena para o seu tamanho, né? O Canadá poderia acolher alguns milhões de pessoas sem nenhum problema. Claro, as pessoas teriam que se adaptar ao frio das regiões mais desertas do Canadá, né? Mas não é terra. Jerusalém, ela é citada historicamente, inclusive biblicamente, antes de ser uma cidade dos judeus, antes de ser uma cidade dos hebreus, antes de ser uma cidade de Israel. Jerusalém era habitada pelos jebuseus. É bom lembrar que Israel se forma como nação no exílio, no Egito, porque primeiro vai José, né, um dos filhos de Jacó, que depois passou a se chamar Israel, quando está voltando para Canaã. E José é vendido como escravo, uma história que muitos conhecem, e
se torna governador, se torna o segundo no reino egípcio, né? Só abaixo do faraó. E é então que todos conhecem a visita dos irmãos, foram buscar comida porque havia fome em Canaã, foram ao Egito. E quando há um deslocamento de cerca de 70 pessoas, quando o pai de José e seus irmãos e familiares, mulheres e filhos dos filhos de Israel, né, netos de Israel, se deslocam, população de 70 pessoas. Então, Israel se forma como nação no exílio, no Egito. E Jerusalém estava, quando Israel volta, quando entra de volta, depois do êxodo, o famoso êxodo, né? Quando volta a Canaã, quando atravessa o Jordão em direção a Canaã, Jerusalém está ocupada, uma cidade que já existe está ocupada. E só 1000 anos antes de Cristo é que o rei Davi toma Jerusalém. Antes já havia tanto descendentes de Judá quanto descendentes de Benjamim vivendo em Jerusalém, na região de Jerusalém, porém convivendo com os jebuseus. Isso é citado também na Bíblia, é citado no livro de Josué. E apenas 1000 anos antes de Cristo é que Davi toma Jerusalém e faz ali o que eles chamam de a cidade de Davi, ali em Sião, né? Mas Jerusalém já existia e já havia uma população ali, população que não existe mais, né? Não há mais os jebuseus. E depois de Davi, o seu filho Salomão constrói então o templo. E Jerusalém passa a ter então um significado absolutamente único para Israel, para a sua população. É verdade que houve ataque dos assírios, Jerusalém foi tomada também por Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, quando então o povo da cidade e de Judá é levado em cativeiro para a Babilônia. Antes já havia ocorrido a tomada da região de Samaria, né? Porque é bom lembrar que depois da morte de Salomão, o filho dele, Roboão, herda o reino, e então, até em razão da idolatria que houve na vida de Salomão em alguns momentos, a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão. Jeroboão que não era da descendência de Davi, de Salomão, mas ele herda a maior parte do que era a terra dos hebreus, né? E onde estavam as outras tribos, ficando apenas Judá e Benjamim com Roboão. E também, claro, os levitas, é uma conta à parte, porque os levitas deveriam estar em todas as regiões, né, no território de todas as tribos. Cláudio Garcia, Flávio de Souza, Oswaldecir Lainete, grande abraço. O Marco Garcia, Robson Meirelles também conosco. E então os assírios já haviam tomado a região de Samaria, mas é a Babilônia que leva Judá em cativeiro e destrói Jerusalém, inclusive levando riquezas do templo, destruindo o templo e tal. E o retorno, ficam alguns, né, os muito pobres que ficaram ali para cultivar a terra, alguns representantes do reino da Babilônia, e, tal qual prometido, surge a figura de Ciro, né, e é quando os persas e os medos tomam a Babilônia e se forma ali um império ainda muito mais vasto, que em determinado momento, no tempo de Assuero, chegou a ir do que é hoje ali o nordeste da África, Etiópia, até o sul da Ásia, até onde hoje é a Índia. Então, um império vastíssimo, né? Mas
Miriam Almeida, Josimar Arruda também conosco aí, o Gil Arruda lá de Pindamonhangaba. Mas então, há depois a reconstrução do templo e da cidade, né? Isso também você encontra os relatos ali nos livros de Esdras e Neemias. E, no entanto, nunca mais houve a reunificação do reino. Mas Jerusalém seguia ali com a sua importância vital para toda a região. É interessante observar que depois vem as invasões europeias, né, com Alexandre o Grande, depois o Império Romano, e Jerusalém segue com a importância vital. Há inclusive uma restauração depois hã? Mococa? Opa, a Valéria está falando aqui que o Matheus estava pedindo um abraço para Mococa ali. Ótima região, né? Região de Mococa. O Walter Cordioli também, o Wender Lopes de Oliveira, Álvaro Alves, Fábio Ferrari, Gerson Eduardo dos Santos. Mas então, a gente segue nessa história porque é simplesmente inconcebível que alguém tente encontrar respostas com base no que aconteceu nos últimos 50 anos, ou nos últimos 80 anos, ou pós-Segunda Guerra Mundial, ou apenas do início do século XX para cá. Não. Então, logo depois, a restauração, né, com a volta dos judeus, eles restauram a cidade, restauram o templo que passa por uma reforma já com um dos Herodes, né? Não confundir com aquele outro que foi mais famoso pelo infanticídio, mas há uma reforma no templo. E, no entanto, é exatamente Jesus Cristo quem diz, quando seus discípulos, ou alguns de seus discípulos, mostram ali as pedras monumentais, formidáveis, que estavam sendo usadas em parte de uma restauração, e ele usa a famosa frase: não ficará pedra sobre pedra. Frase que até hoje é muito citada em N circunstâncias, né? Virou algo proverbial e virou também uma metáfora, né? Mas ali ele falava literalmente: não ficará pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu já depois da morte e ressurreição de Cristo. E Erivaldo de Mello, Jesus é o Senhor, sem dúvida, sempre. Então, os romanos destroem o templo no ano 70 da nossa era. Houve depois uma série de confrontos que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? Porque com o crescimento do cristianismo na Europa e com o cristianismo se tornando a religião oficial no Império Romano, Jerusalém volta a ter um status importante, aí já para o cristianismo. E no século VII, com o surgimento do Islã, com o Alcorão, Jerusalém é pela primeira vez tomada por muçulmanos, retomada por cristãos e depois, mais uma vez, retomada pelos muçulmanos. E basicamente Napoleão chegou a entrar naquela região, ele chegou a tomar Haifa, que está ali na região onde é Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade muito mais nova com esse nome, né? Já havia ali uma povoação, mas como cidade, Tel Aviv é uma cidade recentíssima. No entanto, Haifa, muito mais antiga, muito mais antiga, chegou a ser tomada ali por tropas de Napoleão. Mas Jerusalém seguiu, então, sob o comando do Império Otomano até o fim do Império Otomano, que foi na Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia é derrotada, é uma das partes derrotadas na guerra, né? E junto com a Alemanha, e é o fim do Império Otomano. A Turquia, logo depois, se torna
um país com uma constituição laica, o que está mudando agora, mas se tornou, no início da década de 20 do século 20, se tornou um país laico, oficialmente laico, é o fim do Império Otomano, e toda aquela região passou a ser um protetorado britânico, né? Passou a ser parte, a Palestina britânica, como eles diziam, uma divisão que foi feita depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, quando se fala em Palestina, na época de Jesus, por exemplo, era como a região era chamada pelos romanos, a Palestina. E era uma referência, na verdade, à Filístia, ali dos filisteus. E, aliás, para citar um filisteu famoso aqui, Golias, né? Que ele foi derrotado por Davi. Então, eles ocupavam ali onde hoje você tem a faixa de Gaza, indo até muito próximo de onde é Haifa, de onde é Tel Aviv, mas um pouco mais ao sul. Mas ali estava a Filístia. E os romanos se referiam à região, é bom ressaltar, né? Boa noite, Elias Corrêa, Henrique Pereira também conosco, Alexandre também aqui. Não dá para acompanhar todas as observações, mas também Sibeli Salgado Peralta, Sérgio Orinde, grande colega, grande amigo, Nivaldo Oliveira. Bom, mas então, os romanos, quando falavam de Palestina, como sabemos, né, no latim você tem o PH com o som de F, né? Então, tanto que muitos se lembram aí do tempo em que se escrevia farmácia com PH, você tinha na minha cidade, em várias regiões, você tinha ainda algumas farmácias ali com PH. Né? A galera não se lembra, lógico, mas eu me lembro. Então, a grafia era com o PH, mas eles estavam se referindo à Filístia. Né? E daí vem, então, com o passar do tempo e a dinâmica da língua, a Palestina, né? E daí os palestinos. Mas não há a etnia palestina. Os palestinos são árabes, como eu sou, aliás. Os palestinos são árabes, né? Não há uma etnia, não é um grupo étnico. São árabes. Árabes que vivem ou viviam na região da Palestina, ou vivem hoje na região da Palestina. E então os britânicos estavam ali com o controle da chamada Palestina britânica. Né? Houve uma divisão no pós-guerra, como aconteceu com o Líbano, com a Síria. Né? E Leila Corrêa, grande colega, a Maria está dizendo que é tudo primo meu, sem dúvida. São árabes como eu, o Luiz Alberto Pisani, o Zé Maia mandando um abraço para o Manuel. O Manuel já está puxando a paia, Maia. Mas então, o que ocorre na sequência é que vem a Segunda Guerra Mundial. Né? E a Segunda Guerra Mundial com um aspecto específico, peculiaríssimo, porém não inédito, da perseguição sistemática aos judeus. Perseguição, como todos sabem, movida pelo nazismo. E houve outros momentos de perseguição aos judeus, inclusive na Rússia. Né? Omar Assaf, olá Omar, Neylor Guerra também aqui conosco. Então, antes já havia acontecido em outras regiões, na França, muitas vezes de maneira restrita a alguns círculos, e também na Rússia. Na Rússia, muitas vezes uma ação oficial, né, do czarismo contra os judeus. E na verdade, voltando aqui a uma citação bíblica, até falava isso hoje com a Valéria, né, em Atos há uma referência ao momento em que o imperador Cláudio determina a expulsão dos judeus de Roma. Então há vários momentos na história em que o antissemitismo se manifesta
em alguns regimes europeus. Falamos aqui da Rússia czarista. Houve perseguições, embora muitas vezes sem ter o caráter oficial, o caráter de política de Estado, o caráter de uma política sistemática, mas em diversos países da Europa houve situações de perseguições aos judeus. Então, é interessante observar que judeus e árabes muitas vezes lutaram juntos contra o domínio britânico. Judeus e árabes em alguns momentos lutaram juntos contra o domínio britânico. Mas vem aí a Maria Neliane Dias quer conhecer a Valéria. Então, o que acontece a partir daí, com a Segunda Guerra Mundial, e aquele assassinato em massa, aquela política sistemática de não só perseguição, não era uma perseguição para prendê-los, era uma perseguição para eliminá-los. Essa era a política sistemática de Adolf Hitler. E aí, claro, com consequências em países que estavam sob domínio da Alemanha, né? Como aconteceu com a Polônia, aconteceu durante algum tempo com a Hungria, aconteceu em parte ali dos Bálticos, né? Mas na sequência, o Lainete vai viajar às 4h30, então já está na hora do descanso aí. Abraço, Lainete. Luiz Simon também, grande Menon, um abraço, Menon. Bom, mas então, com a decisão depois da Segunda Guerra, e obviamente, sob o impacto do que aconteceu sob o regime nazista, então, a refundação do Estado de Israel, né? Muitas vezes se fala, o Alex Bernardo, um abraço, Alex, o Wilson Tanuri, abraço, Tanuri, muitas vezes se fala que foi a fundação de Israel. Não, é uma refundação ou a volta de Israel como Estado moderno. Quando há então finalmente a concretização daquilo que foi decidido na ONU, inclusive com a participação ali de um brasileiro, Oswaldo Aranha, como todos sabem, né? Na sequência, quando os judeus voltam, obviamente muitos já estavam ali há tempos e tempos, inclusive Davi Ben-Gurion, né? Davi Ben-Gurion que foi um dos maiores estadistas da refundação de Israel. Então, eles não vão para Jerusalém, não tem inclusive nem como meta inicial, exatamente em razão da decisão da ONU de ter Jerusalém como uma cidade internacional. E vão para Tel Aviv, por isso as embaixadas são instaladas em Tel Aviv. E na sequência, em 49, porém, o governo de Israel, até em razão da guerra que ocorre imediatamente após a refundação de Israel, o surgimento da Israel moderna, como Estado moderno, o Israel é atacado, né, pelos vizinhos árabes da região e consegue resistir, e era um Estado incipiente, né, sem poderio militar suficiente para uma grande guerra, mas resiste, e aí então a ida da capital para Jerusalém. E durante todo esse período, os países evitaram levar a embaixada para Jerusalém, exatamente por esse caráter internacional decidido na ONU. Alguns países chegaram a ter embaixada ali, Costa Rica inclusive, El Salvador, isso até 2006 mais ou menos, tiveram embaixada lá.
depois retiraram e não ficou nenhuma embaixada ali. Em 95, no governo de Bill Clinton, o Congresso americano aprova uma lei em que os Estados Unidos então reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Jerusalém Ocidental. E aí entra um outro aspecto. A parte oriental de Jerusalém, quando houve a refundação do Estado, a parte oriental, a Jerusalém antiga, a Jerusalém bíblica, ficou ali na Cisjordânia, ficou sob comando da Jordânia, né? Inclusive até hoje, e com a concordância de Israel, a região do que para os judeus é o Monte do Templo. Para os muçulmanos é a Esplanada das Mesquitas. Então, isso está sob a administração da Jordânia. Porém, em 67, na Guerra dos 6 Dias, há 50 anos, né, Israel conquista Jerusalém Oriental, que é a Jerusalém clássica, Jerusalém bíblica. E a parte ocidental da cidade já estava sob controle de Jerusalém, não estava em disputa, embora toda a cidade, sob essa decisão da ONU de tê-la como cidade internacional. Na Guerra dos 6 Dias, que aliás, houve uma movimentação de Nasser, o presidente egípcio. Ele pressiona para que os capacetes azuis saiam da fronteira entre Egito e Israel, desloca tropas e blindados para a fronteira e ao mesmo tempo há uma movimentação militar em outros países da região. Vamos lembrar que na época, por exemplo, Síria e Egito formavam uma espécie de confederação árabe. E, aliás, o pan-arabismo era uma bandeira primordial, né, para Nasser. Israel, diante desta movimentação, não espera ser surpreendido com o ataque, e há então já as primeiras trocas de tiros e também alguns bombardeios na região da fronteira com o Egito. A guerra é rápida, 6 dias, Israel vence e então conquista a parte oriental, a parte bíblica de Jerusalém. E então é preciso fazer essa distinção para entender que quando em 95 o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu uma lei reconhecendo ou dizendo que os Estados Unidos naquela lei reconheciam Jerusalém como capital de Israel, é uma referência a Jerusalém Ocidental. Porém, exatamente por saberem os congressistas que esse assunto é muito complexo, e alô, Dirceu Brumati, Marcelo Yamalti, Maria Liliane Dias, Antônio Viviane, parabéns pelo APCA e Viviane, Marilúcio Miguel, Patrícia Mendes, Israel Lobão Lobo. Então, por que não é assim? Não é? Jerusalém é a capital de Israel. Essa decisão ela traria consequências por essa complexidade e sensibilidade do tema. Então o Congresso colocou na própria lei o direito presidencial de adiar essa decisão por 6 meses. Porém, esse adiamento poderia ser renovado ao infinito. O Clinton fez isso, adiou seus 2 mandatos. Quer dizer, na verdade, uma parte do primeiro mandato e todo o segundo mandato. George Walker Bush, da mesma maneira, em 2 mandatos. Barack Obama, da mesma maneira, em 2 mandatos. Então, a cada 6 meses, eles iam adiando a decisão. Uma decisão tomada em 95. O Trump adiou também. O Trump adiou, quando venceu a
a primeira parte ali, o Marcelo de Paula, Aguinaldo Alves de Souza, Luiz Teixeira, Aldélia Vido, Serginho Café, grande radialista, grande comunicador, Serginho Café. Mas então, na sequência, quando houve a oportunidade, opa, o Marcelo de Paula, de Vargem Bonita, Serra da Canastra, sensacional Serra da Canastra. Abraço, Marcelo. Rafa Souza também. Bom, mas aí o Trump chegou o momento dele adiar de novo, pela segunda vez no mandato dele. E ele falou, não vou adiar. Nós vamos levar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Porém, na prática, o Trump adiou. Porque ele já disse que isso não vai ser de aplicação imediata. Ele apenas reafirma aquele reconhecimento, porém, ele continua estendendo ao Erickson Gaudiano, sobrinho do Júlio César Gaudiano, um abraço para vocês. Ele continua estendendo esse adiamento, porque, inclusive, o Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou o seguinte, que provavelmente não será no ano que vem. Viu, Valéria? Se perguntava sobre a eleição do Trump. O Rex Tillerson disse que provavelmente não será no ano que vem e talvez em 2019. Eu perguntei se estava certo. E na sequência, o João Carlos Pisserni, Marcos Gomes, Denver Yannick, na sequência, aconteceu tudo que vimos. Né? É óbvio, porque qual é o efeito prático dessa mudança? Afinal de contas, onde funciona o governo de Israel? Na parte ocidental de Jerusalém. Né? A decisão, e aí o Trump não falou a palavra-chave. Aí é que está o ponto. Ele não falou a palavra-chave, que havia até alguma expectativa em Israel de que ele falasse. Ele não falou a palavra indivisível, porque em 1980 Israel decretou Jerusalém como sua capital indivisível. O que, obviamente, é uma referência à sua parte oriental, aquela parte que foi tomada, que foi reconquistada na Guerra dos 6 Dias. É bom lembrar que houve uma outra guerra depois do Yom Kippur, em 73, inclusive com a participação bem às claras da União Soviética e dos Estados Unidos, né? na Guerra do Yom Kippur, em 73, vencida por Israel, mais uma vez. Mas então, o Trump não falou indivisível. O que ele está dizendo então? Aliás, depois ele fez questão, e aí eu te respondo, Valério, de dizer o seguinte, que a divisão de Israel, o traçado de Israel, quem fica com a parte oriental, com a parte ocidental, é algo a ser definido nas negociações entre Israel e os palestinos. Então, qual a mudança real, prática, provocada pelo anúncio do Trump? Se ele diz que Jerusalém, que a sua parte oriental e a sua parte ocidental, que esta fronteira e o controle de cada uma das partes está condicionada àquilo que será negociado, ele não decidiu nada. Mas o anúncio tem o peso simbólico. Né? Se ele desloca a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém ocidental, tem o peso simbólico. Mas, porém, Israel, o governo de Israel já funciona em Jerusalém ocidental. A principal corte de Israel funciona, Clerisol Basso, um abraço, funciona em Jerusalém ocidental. Murilo Figueiredo Borges está dizendo Jerusalém indivisível, pois os israelenses a consideram indivisível, os palestinos sonham em ter a parte oriental. Exato. Os palestinos, Murilo, chamam a parte oriental de Al-Quds, a Santa. E é lá que eles querem
a capital de um futuro Estado palestino, na parte oriental de Jerusalém. E esse ponto não é tocado pelo Trump, porque ele não se refere a Jerusalém Oriental, ele se refere a Jerusalém Ocidental e fala que a divisão é algo a ser negociado. Porém, por que todas as negociações entre Israel e os palestinos avançam e param exatamente... Não, Murilo, você nunca atrapalha, pelo contrário, você só acrescenta aqui. Sempre. Najib Salim Haddad Jr. está falando da Al-Quds, exatamente, a Santa, que é como os árabes se referem à parte oriental de Jerusalém. Então, o ponto central é que a parte oriental, e quando Israel fala em capital eterna e indivisível, está se referindo, claro, a uma Jerusalém única. E a parte oriental é onde está o Monte do Templo, onde você tem o Muro das Lamentações, né, já que o templo não há mais, desde que foi destruído pelos romanos, nos anos 70 da nossa era, no primeiro século da nossa era. E lá está também a esplanada das mesquitas, porque lá fica Al-Aqsa. Al-Aqsa é a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos, né? Você tem, claro, Meca, Medina, aí referências inclusive históricas aonde nasceu e aonde morreu Maomé, e Al-Aqsa, porque há uma viagem que alguns estudiosos citam como um sonho, outros citam como uma viagem espiritual, né, de Maomé aos céus. E é onde ele tem um encontro com Abraão, com Jesus, a quem ele se referia como um grande profeta, né? E, aliás, ele se referia a Abraão, que é pai de árabes e judeus. Árabes e judeus são ambos semitas, ou seja, ambos descendem de Sem, um dos filhos de Noé. Sem, que dá origem, claro, aos semitas, né? E, então, árabes e judeus, filhos de Abraão, que era semita, têm, portanto, a mesma origem, né? Um abraço Najib Salim Haddad Jr. Então, o Fábio de Taboão também. Exatamente, Najib. Somos semitas, ou seja, descendentes de Sem, né, de um dos filhos de Noé. E Abraão era semita, e Abraão é pai de Ismael, que é o pai dos árabes, e pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que se tornou Israel, e é o pai das 12 tribos, né, de Israel. Então, ambos nasceram de Abraão. E Maomé, inclusive, se refere a Abraão, se refere antes até ele se refere a Adão, e depois Enos, Enoque, Abraão, Moisés, né? E ele fala de Jesus como um grande profeta. E nessa viagem, que é a partir da pedra que está em Jerusalém, essa viagem que alguns estudiosos citam como um sonho, outros citam como experiência espiritual, etc. Então, é ali, inclusive, que ele, a partir dessa viagem, que ele determina as orações diárias, as 5 orações diárias, né? Mas então, para os muçulmanos, ali há um simbolismo, um impacto, uma importância histórico-religiosa. E para os judeus é uma coisa óbvia, né? Toda a história de Israel, de Davi em diante, toda a história de Israel está fundamentalmente ligada a Jerusalém, né? E desde que o rei Davi a tomou, a conquistou. E para os cristãos, porque você tem ali, inclusive, onde a tradição aponta como sendo o local do Santo Sepulcro, né? Onde Jesus foi sepultado e onde ressuscitou. Então,
é de uma importância histórica inigualável, de uma importância religiosa inigualável, e você tem diversas outras localidades em Israel que tem esse peso, né? Grande Manuel Alves, um abraço, Ademir Lopes também, como Hebron, o Templo dos Patriarcas, como Belém, né? Por um motivo óbvio, onde nasceu Jesus Cristo, conforme a profecia, né? A Belém Efrata. E, embora tenha vivido boa parte de sua vida na região da Galileia, mas onde seus pais viviam, mas nasceu em Belém, perto de Hebron. Mas Jerusalém tem essa importância única, inigualável para as três religiões monoteístas, para os cristãos, obviamente as ruas da Jerusalém antiga, onde Jesus seguiu rumo à crucificação, né, levando a cruz, o local do julgamento, e obviamente o Santo Sepulcro. Para os judeus, o monte do templo, e para os muçulmanos a esplanada das mesquitas. Se eu concordo com a decisão do Trump, que a decisão do Trump aumenta os atentados terroristas, não. Não. Porque os terroristas, na verdade, os grupos terroristas, eles precisam apenas de Adriana Amélia. Um grande abraço para Adriana Amélia. Eles precisam apenas de desculpas, certo? O terrorista, ele vai agir com ou sem um motivo. Ele vai inventar um motivo. O terrorismo, ele não é apenas um modus operandi. Ele está, de certa forma, ligado à causa. É uma maneira de realizar a ideia, né? E o terrorismo não é só religioso, né? É bom lembrar que a gente falou de Tzar aqui. O Tzar foi morto. O Simone Ferreira, um abraço. Jefferson Martins. O Tzar foi morto por uma ação terrorista de um grupo russo, né? O Vontade Popular, lá ali no século XIX. A Primeira Guerra Mundial tem como estopim um ato terrorista na região dos Balcãs, e ali não era um terrorismo religioso, um terrorismo nacionalista, ligado ao nacionalismo dos Balcãs contra o Império da Áustria-Hungria. Sérgio Café pergunta quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, quem era o rei. Não havia mais, né? Na verdade, desde a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, portanto, lá atrás, quando nem havia Islã, nada disso. O Islã é do século VII da nossa era, muito depois. Nabucodonosor, estamos falando aqui de 500 anos antes de Cristo. Então, quando não houve mais reis, não houve mais reino em Israel. Nunca mais houve reino em Israel, né? Houve, em alguns momentos, reis do Império Romano, né? Reis que respondiam perante o imperador. Então, e os tetrarcas, por exemplo, mas reis judeus não houve mais, desde a tomada por Nabucodonosor. E, portanto, quando os muçulmanos tomam Jerusalém, não havia um rei, havia o povo ali vivendo, mas muitas vezes sob domínio estrangeiro. E as retomadas foram feitas basicamente pelas cruzadas, né? Eram movimentos militares cristãos. Mas então o terrorismo, Valéria, estava falando se o que o Trump decidiu, se vai provocar. Na verdade, é uma desculpa, né? É sempre qualquer coisa vai ser uma desculpa. Qualquer coisa vai ser uma desculpa. Agora descobriram que estavam preparando uma ação terrorista contra São Petersburgo. Qual o motivo? Alguém pode dizer, porque há tropas russas na Chechênia. A Chechênia faz parte da Rússia. E muitos grupos são combatidos ali pelo Putin, etc. Houve as duas guerras da Chechênia. Hã? Não tentaram. Sim. E há essa tentativa sempre de criar uma justificativa, dar uma razão lógica para um ato terrorista. Não há. Mas os terroristas sempre
acharão um mote, né? Sempre acharão uma, uma alegação para o seu ato. Agora, uma coisa importante. Uma coisa importante aqui é com relação à resistência, que nada tem a ver com terrorismo. A resistência que nada tem a ver com terrorismo. O Marcelo Fraceto diz aqui, na origem das aldeias e patriarcas, árabes e judeus não eram a mesma coisa, a religião não foi a separação. Não, não, não. Não foi a separação. Na verdade, a separação é dos dois irmãos, né? E o mais velho segue o seu caminho com a mãe, Agar, e dá origem ao povo árabe. E o mais novo, os dois filhos de Abraão, o mais novo, Jacó, Isaac, tem o filho Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel e é o pai das 12 tribos. Né? Então a divisão não tem causa religiosa. Né? Mas é bom ressaltar, Adriana Mello, mas é bom ressaltar que é bom ressaltar que a resistência não é apenas de grupos terroristas. Você tem a resistência política, a resistência nacional palestina. E aí entra, inclusive, um tema que a gente, por outras razões, quando falávamos aqui da reforma, os 500 anos da reforma, que é a teleologia, né? Que é a finalidade da história, que é o fim da história. Quando o Fukuyama lá falou sobre fim da história, ele estava falando no sentido hegeliano, né? Ele não disse que nada mais aconteceria na história. Então, essa história, o fim da história é, na verdade, ou a ideia de que a história tem um fim, uma finalidade, um objetivo, uma meta e que a alcançará de maneira inevitável. Isso passou de Platão a Karl Marx, né? Enxergavam a teleologia na história, passando por Kant, por Hegel, obviamente, que de certa forma era apaixonado por esse assunto e que viu o fim da história, primeiro na Revolução Francesa, depois entendeu que não, depois em Napoleão entendeu que não, ele percebeu que não era isso. O Guilherme Sanches, claro, o islamismo é muito depois do cristianismo, o islamismo é no século VII, exatamente. Exatamente, Guilherme. O islamismo surge 600 anos depois, né, do cristianismo. Flávio Passoni, Najib Salim Haddad, hebreus e judeus, ele fala da diferença. Na verdade, o povo hebreu, hebreu é uma referência àquele que atravessa o rio, né, os que atravessaram as águas. E Israel eram 12 tribos, né, e Judá é apenas uma das tribos, né, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Então, essa expressão referir-se aos israelitas como judeus, isso vem exatamente depois da separação dos reinos, quando Judá e Benjamim ficam ali na região de Jerusalém, sob o reino de Roboão, e Jeroboão fica com o território das outras tribos, porém, depois, os vários outros reis, e não há mais unificação. Não há mais unificação. Embora em Judá não há golpe. Você tem vários golpes em Israel, mas em Judá não há nenhum golpe. Há sempre a filiação que remete a Davi. Sempre. Todos os filhos, né? Todos os reis. Em Israel houve golpes militares, derrubando reis, etc. Em Judá não. E com a tomada lá pelos assírios, da região de Samar, né, Samaria, então aquele povo fica visto como sendo o povo da região de Judá, os judeus. E aí essa expressão passa a ser usada diversas e diversas vezes e se torna então uma referência, na verdade, a todos os filhos de Israel. Mas na verdade, judeus vem de Judá, e que era uma das tribos, né? Aliás, a tribo de Davi e a tribo, claro, de Jesus Cristo. Jesus descende de Davi. Mas
Mas voltando aqui à questão das motivações nacionais. Então, por que citar a teleologia? Né? Porque Jerusalém tem tudo a ver com essa visão da finalidade da história, para onde caminha a história. Né? E exatamente, a Valéria lembra aqui, o leão da tribo de Judá, né? Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, raiz de Davi. Né? Então ou seja, embora descendente, é anterior ao próprio Davi. Né? Então essa questão da teleologia, porque todos esses pensadores, né, repito, Platão, até os modernos, como Kant, Hegel, Kierkegaard, em certa medida, por ser cristão, né, Kierkegaard era cristão, e Marx, todos eles tinham essa visão da finalidade da história. E a Bíblia tem também. E a finalidade. O Nivaldo Oliveira pergunta se o Trump não estaria querendo mostrar ao mundo a força e o poder dos Estados Unidos. Não. Não é isso. Não. Na verdade, se mostrar a força teria muito mais a ver, por exemplo, com uma retaliação à Coreia do Norte, as negociações comerciais com a China. Essa seria a maneira razoável, né, de mostrar força e poder. Essa é uma decisão que tem a ver muito também com o eleitorado do Trump, com uma resposta de campanha, e ao mesmo tempo ele não reconheceu, ele apenas não adiou mais o reconhecimento determinado lá em 95, na época do Bill Clinton. Bill Clinton era o presidente quando houve esse reconhecimento. Então essa Jerusalém tem todo esse significado. E por fim, e aí entra toda a questão. Muita gente diz, bom, então a solução está Ô Janderson, um abraço, Lars Alarcon também. A solução está em dividir Jerusalém? Isso é considerado inegociável para Israel. Reconhecer toda Jerusalém como capital de Israel, isso é inegociável para os palestinos, que querem Al-Quds como sua capital. Assim como o outro ponto negociável, falei que eram dois, um em Jerusalém, o outro é a volta da diáspora palestina, que Israel não considera razoável, porque diz que isso modificaria o caráter judaico do Estado de Israel, pelos milhões que voltariam. E o movimento palestino considera fundamental que eles voltem. Agora, há grupos ali, uma coisa são os palestinos que negociam a existência de dois estados, mas há grupos na região e países na região que não admitem a existência de Israel. Ahmadinejad deixava isso claro, chegou inclusive a ser ameaçado pelos Estados Unidos e ser varrido quando ele ameaçou um ataque a Israel. O Hamas, na sua carta de fundação, preconiza o fim de Israel. O fim de Israel. O Hamas é muito diferente da Autoridade Nacional Palestina, porque o Hamas é um grupo religioso, né? É um grupo de fundamentos religiosos, enquanto que a Autoridade Nacional Palestina é laica e é um grupo nacionalista, né? Que herdou ali o movimento de Yasser Arafat, né? Da OLP. A OLP que ainda existe, vale ressaltar. Então não haverá uma negociação que conduzirá a um acordo, né? O que se pode imaginar apenas, enquanto a bateria anuncia que já vai acabar, o que se pode imaginar é que exatamente o que a Bíblia desenhou, ou seja, que não haverá esse acordo mágico e que as coisas se assentarão. Exatamente o que a Bíblia anunciou, que ali é assim, Najib, judeus ortodoxos não aceitam Jerusalém como capital de Israel. Na verdade, os ultra-ortodoxos não aceitam sequer a refundação de Israel moderno antes da volta do Messias que eles esperam, né? Então, esse é o ponto. Então, eles não aceitam exatamente por isso, porque entendem
que ela só deve retomar o seu status de Benedito dos Santos, que estava adicionando aqui o Benedito, um abraço, Benedito dos Santos, Almir Assunção. Os ultra-ortodoxos entendem isso. Os ultra-ortodoxos judeus não aceitam essa refundação. Então, essa ideia de Israel só poder ser estabelecida de novo como Estado na volta do Messias é a posição, na vinda do Messias, né, para os ultra-ortodoxos, é a posição do. Mas com relação. Então, a Bíblia, ela coloca Jerusalém exatamente como centro inevitável de acontecimentos ligados exatamente a essa teleologia, ou seja, ao fim da história, né? que passa inevitavelmente por Jerusalém. Então, o que o Trump fez, Marcelo Duarte, um abraço, o que o Trump fez, João Carvalho do Nascimento, Hamilton Silva, o Ado Galvão, Alexandre Neves, um abraço, Alexandre. Então, o que o Trump fez, na verdade, não traz uma consequência prática que foi anunciada no noticiário, tratou, de certa forma, como algo assim, queria transformar completamente a situação, queria mudar completamente a situação, seria um marco. Não. O efeito prático, na verdade, é muito menor. Muito menor. Porque quando o Trump se refere a Jerusalém, ele não falou na Jerusalém unificada. E, segundo, porque os grandes acontecimentos que ocorrerão em Jerusalém, eles fatalmente estão ligados a esse anúncio bíblico de que esse fim da história, essa teleologia, eu tô olhando aqui porque a bateria já realmente vai acabar, né? Vamos colocar uma carguinha aqui para ver se temos uma mostrar valor. Muito bem. Viva a eletricidade, né? Então, temos uma recarga aqui. Peraí que saiu. Mostra, Juliana. Então, para finalizarmos aqui, essa estudo interrompida, né, pela bateria que estava abrindo o bico, vamos só ressaltando que o trato racional da situação de Jerusalém, o trato racional, ele muitas vezes é atropelado pelo trato emocional, pelo trato ideológico, pelo viés, né? E por concepções religiosas. Mas isso é que é interessante. Muitas vezes alguém acha que está adotando uma posição que é aquela compatível com o que acredita. No entanto, é um simplismo isso. Acabou, velho.